Olá, aluno, aqui é a professora Esther e voltamos com o resumo da nossa aula de hoje, dia 10 de setembro de 2020. Então, vamos às nossas atividades, certo? Hoje falamos sobre o pronome, né? Estamos aprendendo mais uma classe de palavras. Então, me acompanhe aí. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos, indicando-o como pessoa do discurso. Na comunicação, existem 3 pessoas do discurso ou pessoas gramaticais. Eles são classificados em 7 tipos de acordo com a função que exerce. 1. Pronomes pessoais. 2. Pronomes possessivos. 3. Pronomes demonstrativos. 4. Pronomes de tratamento. 5. Pronomes indefinidos. 6. Pronomes relativos. E 7. Pronomes interrogativos. Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, confira os exemplos. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras da música gospel, tá? No exemplo acima, o pronome pessoal, ela substitui o pronome próprio Mariana, tá bom? Isso evita o quê? A repetição do nome da pessoa, certo? Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Nesse exemplo, há 2 pronomes, né? Aquele que é um pronome demonstrativo, que está demonstrando justamente algo, né? Que é a bicicleta, e o pronome possessivo minha, que indica posse, tá? Os pronomes são variáveis em gênero masculino e feminino, em número singular e plural, tá? Assim, é preciso haver concordância do pronome em gênero e número com o seu objeto, mesmo quando ele apresentar ausência no enunciado, ou seja, quando ele não estiver presente no enunciado, ainda assim precisa haver a concordância, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Então vamos lá. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. O falante é a primeira pessoa, o ouvinte é a segunda pessoa e o assunto é a terceira pessoa, ou seja, são classificados em 2 tipos aí os nossos pronomes pessoais. Do caso reto, tá? Pessoais do caso reto, que exercem a função de sujeito, tá? E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que substituem os substantivos e complementam os verbos, certo? Então, os pronomes do caso reto apresentam a flexão de número, gênero e pessoa. Mas preste atenção, quanto ao gênero, ele apresenta, tá, essa flexão somente na terceira pessoa, ok? Como falado acima, né? Sendo essa última principal flexão em que marca a pessoa do discurso, tá, pessoal? Normalmente, quando ele está aí falado aí anteriormente, tá? Quando ele está ausente, tá bom? Quando nós falamos, é marcado aí essa pessoa aí do discurso. Então, há um quadro aqui para você prestar atenção. Então, você percebe aí os pronomes, né? As pessoas verbais, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, e os seus respectivos pronomes do caso reto, do caso oblíquo átono e do caso oblíquo tônico, tá bom? Então, temos lá eu, tu ou você, ele ou ela, nós, vós ou você, eles e elas, tá? Os pronomes de caso reto. Os pronomes de caso oblíquo, temos lá os átomos me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, lhes, se,
certo? E os oblíquos tônicos, tá? Temos aí mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, conosco, convosco, se, consigo, certo? Vamos dar uma olhada aí também nos pronomes possessivos, que são aqueles que transmitem a ideia de posse, tá? Então, temos aí um quadro que vem explicando, tá? Novamente temos aí as pessoas verbais, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E temos lá, né? Meu, minha, singular e plural, tá? Para a primeira pessoa do singular. Teu, tua, singular e plural para a segunda pessoa. Seu e sua para a terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, temos aí nosso, nossa, tá? Singular e plural. Segunda pessoa do plural, vosso e vossa. E a terceira pessoa do plural, seu e sua e as suas flexões aí de número, tá? Singular e plural. Pessoal, fizemos essa atividade, tá bom? E foi corrigida também em aula, tá? Na próxima semana a gente vem fazendo, corrigindo toda essa atividade, ok? E temos mais algumas aplicações aqui, tá? Emprego dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais retos serão sempre empregados como sujeito da oração, nunca como complemento. Temos aí uma atividade para você fazer. Outro ponto aí. Os pronomes oblíquos, me, te, o, a, os, as, lhes, nos e vos, jamais podem ser empregados no início da oração. Então, tá aí a próxima atividade para você fazer a correção e justificar, tá bom? Nosso terceiro ponto aí são os pronomes oblíquos, o, a, os, as, que sempre deverão ser empregados como complementos do verbo. Então, temos mais algumas atividades para serem corrigidas, tá? E justificadas. Próximo ponto aí a ser observado é os pronomes lhe e lhes são sempre usados como complementos dos verbos, sempre quando for possível trocar eles por a ele, a ela, a eles e a elas, tá? Ou para ele ou para elas e seus respectivos plurais, tá bom, pessoal? Temos aí uma outra atividade para você corrigir aí e fazer a justificativa, da sua justificativa. Vamos a esse ponto aqui, pessoal. Importante. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, quando aparecem após verbos terminados em R, S ou Z, assumem as formas lo, lá, los, las. Então, temos aí, né? Amar o Pedro. Então, temos a forma coloquial, né? Popular, amar ele, tá? E a gente tá aí, né, exposto, amar o, né, que a gente vai trocar ele por um pronome oblíquo, tá? E tá aí como que deve ser feito. Você vai cortar o O e o R, tá? E vai acrescentar a esse O aí, a gente vai tirar o R do amar, tá? Vou tirar ele do infinitivo. Ao O eu vou acrescentar o L e vai ficar assim, amá-lo, né? Aí temos aqui outros exemplos, tá? Com o vimos, tá? Que aí eu vou tirar esse S, vou acrescentar novamente aí o L ao as, tá? Vou transformar pronome, no caso reto, em oblíquo e vou acrescentar o S e vai ficar vimos-las. Temos um terceiro exemplo com uma finalização de S, tá? Temos aí, vou cortar o S, vou acrescentar o L ao pronome oblíquo e vai ficar felos, certo?
Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, quando aparecem após verbos terminados em som nasal, tá? Então, terminados em M, ON e ão, assumem formas de na, no, nos, nas, certo? Então, temos aí o exemplo, tá bom? Amaram eles. Eu vou substituir novamente esse pronome, no caso, reto, pelo oblíquo, tá? E vai ficar aqui, tá? Eu vou tirar vou acrescentar o N nos pronomes oblíquos, tá? Oblíquos. Amaram-nos. Temos um segundo exemplo aqui. Põe água no feijão, tá vendo? Aqui, ON a finalização dele é oralizada, tá? O som nasal. Oralizada não, perdão, o som é nasal, tá? Sai pelo nariz, é nasalizado. Então, temos aí, põe ela, substituição do pronome pessoal reto pelo oblíquo, a. Então, temos aí, põe na. Quando a gente vai usar o conosco e convosco, tá, pessoal? São formas sintéticas de com vós e com nós. Então, vamos lá, aplicação aí. Quando não houver palavra de especificação, usa-se o conosco. Venha conosco. Caso empregue palavras de especificação, emprega-se o com nós. Venha com nós 3. 3, tá? Ele está especificando, certo? Então, a gente utiliza essa forma aqui. Consigo e contigo. Consigo é pronome reflexivo de terceira pessoa e o contigo é pronome de segunda pessoa. Logo, né, quando eu estiver falando com a pessoa, Felipe, quero falar contigo, tá? A gente vai utilizar essa forma. Ou Felipe, eu quero falar com você. Nunca usaremos o consigo, lembrando a vocês que consigo está referindo a pessoa a quem estamos nos referindo, logo é incorreto falar Felipe, quero falar consigo, tá bom? É correto dizer, Felipe trouxe consigo os materiais de português, que seriam o mesmo de dizer Felipe trouxe com ele mesmo os materiais de português. Tá bom, pessoal? E finalizando aí, o emprego de para eu e para mim, tá bom? Há muita confusão aí nesses dois termos, então vamos lá. Primeiro, usa-se para eu se estiver seguido de infinitivo, tá? Os verbos terminados em R, a forma que o verbo vem ao mundo aí, amar, comer, partir, tá? Então, temos aí, empreste este livro, empreste o livro para eu ler. Ler está no infinitivo. Nosso segundo caso aí é, se não houver o infinitivo, usa-se o para mim. Trouxe o portfólio para mim, certo, pessoal? Então, tem atividades aí para serem feitas, ok? Façam essa atividade, esse PDF foi enviado lá no grupo do WhatsApp do 6º ano, tá? Entre lá, faça essas atividades e na próxima semana voltamos com a correção dessas atividades. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.